gente. Bom dia, tudo bem? Bom, hoje está programado para vocês fazerem a correção do capítulo 2, do livro Encontros, que é um livro de Ciência, História e Geografia, integrado, não só, das atividades que a gente realizou nesse segundo bimestre, do capítulo 2. Então, vocês vão abrir aí o livro para a gente poder fazer essa correção. Logo no início, vocês têm aí a relação entre o passado e o presente, que as primeiras páginas veio falando sobre o passado e o presente, sobre as mudanças que tem no decorrer do tempo, sobre as permanências, apesar do tempo passar, coisas que mudaram, coisas que permaneceram da mesma forma. E aí, nós temos aí, tudo está mudando o tempo todo, tudo muda o tempo inteiro. A história é feita de transformações. E a cada mudança, outras tantas acontecem, consequentemente. Observe as imagens. Aí pede para vocês observarem a imagem. E na primeira questão, tá assim, descreva o que você vê em cada uma das imagens. Eu vi na correção que vários alunos não descreveram, Então precisa descrever, vai colocar lá no caderno. Página tal do livro, questão 1. O que eu vejo na primeira, nas imagens? Eu vejo um carro antigo, um mapa mundi, a gente percebe que é antigo, Uma mulher lavando roupa em tina de madeira, que é como era antigamente. Daí na imagem de uma mulher dirigindo carros nos dias atuais, um mapa mundi com dados populacionais produzido nos dias atuais, e um homem utilizando a máquina de lavar roupa atual. Então, eu fiz a descrição do que eu estou vendo nas imagens, bem descrito mesmo. Questão 2. Faça um X nos quadrinhos que contém imagens produzidas no passado. Então, vou fazer um X aqui na letra A, que pela própria descrição eu já sei quais são as imagens produzidas no passado. Na letra B, que é o mapa mundi antigo, e na letra C, que hoje a gente mal lava a roupa na mão. Vamos dirá em tina de madeira, Questão 3. É possível perceber o que mudou e o que permaneceu semelhante ao longo do tempo? Escreva o que você pensa sobre isso. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas isso é uma resposta pessoal, Então, cada um pode colocar da sua maneira. A gente vai só conversar sobre isso, então não tem uma resposta correta. É o que vocês pensam em relação a isso. Então, o que mudou, o que permaneceu semelhante ao longo do tempo? Então, primeiro a gente percebe algumas mudanças, por exemplo, no carro, ele foi evoluindo, continua sendo um meio de locomoção das pessoas, mas ele evoluiu, ele foi ficando melhor, ele foi ficando mais rápido, mais ágil, mais compacto. Teve mudança, por exemplo, que antigamente era muito comum os serviços domésticos, como lavar roupa, ser feito por mulheres somente. E aí agora a gente já vê um homem aí fazendo a lavagem da roupa dele na máquina de lavar. Então, ainda hoje a gente lava roupa, só que a gente lava a roupa usando a máquina de lavar, muito mais rápido, mais fácil, coloca lá dentro, bota para bater, programa, termina e tira. Antigamente também, se a gente olhar lá o motorista que estava dirigindo, era um homem, porque as mulheres ficavam mais pelos afazeres, de casa. Agora não, as mulheres trabalham, saem, passeiam, dirigem, têm essa autonomia. No mapas mesmo, quando a gente está estudando geografia e estuda um pouco sobre a divisão política, das regiões, a gente vê que teve mudança, porque as regiões, elas pensadas anteriormente, tiveram alterações. Então, teve bastante mudanças e bastante permanências também, porque apesar de mudar, a ideia ainda é a mesma, Eu mudei o jeito que eu lavava minha roupa, mas eu lavo roupa até hoje. Eu mudei o carro, eu melhorei ele, mas ainda é preciso desse automóvel. Então, na outra página, para você escrever sua autobiografia, que tipos de documentos você selecionaria? A gente fez no primeiro bimestre uma linha do tempo, com a autobiografia de vocês. Que tipo de documento vocês selecionaram para contar a história de vocês? Basicamente é isso, é só vocês colocarem. Faça uma lista de documentos que são importantes para você contar a sua história de vida.
Então, eu coloquei aqui, ó, certidão de nascimento, meu RG, fotos, roupinhas de quando eu era bebê, vídeos, né, de quando eu era bebê, uma atividade que eu estava fazendo, depoimentos, objetos de valor pessoal. Então, cada um aí vai listar os documentos que achar mais importante para contar a história, mas em geral vai ter alguns que vai aparecer o mesmo. Na questão 2, fala assim, na lista, circule de amarelo os documentos escritos, que são escritos, né? E diga quantos foi que você circulou. No meu caso aqui, dos escritos, eu coloquei a certidão de nascimento e o RG, né? Porque vídeos não é escrito e depoimentos também é oral. Então, deu 2 documentos, eu circulei lá de amarelo. Na questão 3, quantos documentos de outros tipos você considerou documentos sobre a sua história? Então, tem 5, né, que eu considerei importante para poder contar a minha história, que são de outros tipos sem ser escrito. Questão 4. A diversidade de documentos contribui para que sua biografia fique mais completa? Por quê? Aí tá aqui, ó, com certeza, quanto maior a quantidade de documentos, mais completa e mais interessante vai ficar minha biografia, né? Porque ela ajuda a contar com mais detalhes a minha história, até para eu lembrar, quanto mais documentos eu tenho, mais eu vou me lembrando desses fatos e vou narrando, vou registrando essa minha história, né? Então, quanto mais documentos, mais rico, mais bonito fica a minha biografia. E aí pede para vocês desenharem na questão 5, 2 documentos não escritos, né? Então, que não pode ser, por exemplo, o meu RG nem minha certidão de nascimento, que você mais gosta e mais considera importante para a sua história. Também é uma resposta pessoal. Aqui eu coloquei uma roupinha, uma chupeta que a minha mãe guardou de quando eu era bebê, por exemplo, um álbum, né, com fotos, com documentos da maternidade, ultrassom, essas coisas, tá bom? Agora, há mais uma atividade, ler para apreciar. Leia um trecho da canção O Silêncio. O silêncio. Antes de existir o computador, existia a TV. E antes de existir a TV, tinha que ter a luz. Antes de existir a luz, existia a bicicleta. Antes de existir a bicicleta, existia a enciclopédia. E antes de existir a enciclopédia, existia o alfabeto. Com base nas informações da canção, faça o que se pede. Então, na primeira atividade, pede para vocês circular de azul o texto que existia, circular de azul no texto que existia antes da enciclopédia. Então, o que existia antes da enciclopédia? Ó, antes de existir a enciclopédia, existia o alfabeto, tá aqui grifado de azul. Aí na questão 2, circule de verde no texto o que existia antes do computador. Aí você vai lá no texto. Existia antes do computador a TV, né? Tá ali grifado de verde. A3. Para ter televisão, foi preciso existir o quê? Segundo o texto, né? Tá escrito aqui, ó. Para existir a TV, precisava existir a luz elétrica, né? Então, sublinhe no texto de vermelho, ali eu sublinhei, e escreva a resposta. Foi preciso existir a luz elétrica. 4. Por que é necessário existir o alfabeto para ver a enciclopédia? Então, ó, o alfabeto é necessário porque o alfabeto são as letras, né? Que a gente tem para poder, então, fazer com essas letras, os conjuntos de letras, uma palavra. Então, como é que eu vou ter uma enciclopédia que é lá sobre determinado assunto, contando, dizendo o que significa, o que é, se eu não tenho o alfabeto, né? Então, o alfabeto é um conjunto de letras que se fazem necessário para poder ter uma enciclopédia. E o que existia antes? O que existia antes já não existe mais? Claro que não, né? O que existia antes continua existindo, como a gente falou na atividade anterior. Pode ter passado por algumas mudanças, mas não deixou de existir. Mudou, melhorou, mas não quer dizer que deixou de existir. Aqui, ó. O mundo mudou muito. Você já imaginou como era o mundo antes do surgimento das primeiras cidades? Aí pede que vocês façam uma lista de 5 coisas que já existiam e 5 coisas que não existiam antes do surgimento das cidades. Então, já existia fogo, ferramenta de pedra, roupas de pele de animais, técnicas de caça, sepultamento,
pequena lavoura, aldeias de poucas casas, terras coletivas. Isso já existia antes do surgimento das cidades. Agora, o que existe antes, que existe agora, né, depois do surgimento das cidades? O governo das cidades, mercado para comércio, templos religiosos, ruas, estradas, cerâmicas, escrita, hierarquia social, né, que a gente falou bastante nessas aulas, né? A hierarquia social é a hierarquia como na escola, quem que é a primeiro, né? O diretor, depois tem o vice-diretor, depois tem a coordenadora. Então, assim, toda empresa, todo comércio, toda indústria, até dentro de casa a gente tem a hierarquia social. O pai e a mãe, a gente deve ali respeito para o pai e para a mãe. Então, a hierarquia social seria isso. Propriedades particulares, né? Antigamente as vilas, as cidades que se formaram, elas eram ali, todo mundo morava ali naquela vila. Lembra que a gente viu lá nos primeiros capítulos? Todos moravam na vila, todos tinham suas funções, trabalhar, colher, plantar, né? Desenvolver daí as técnicas de caça, os tipos de sepultamento, né? Aí agora a gente tem as propriedades particulares, né? Não é mais coletivo como antigamente. Com base no texto anterior, responda. Então, tinha um texto que falava da Amazônia pré-colombiana, né? E aí a gente vocês tinham que ter lido, né? E entrado aí encontrado essas questões que estão mais implícitas, né? Então, tá assim. Quais são as semelhanças entre o processo de sedentarização na região amazônica brasileira e o ocorrido em outras regiões do mundo? Que a gente, lá do começo desse capítulo, está falando do processo de sedentarização, que é o processo em que as pessoas deixaram de ser nômades, deixaram de caçar, de procurar um lugar para se esconder, um abrigo, e começaram a viver em vilas, cidades, né? E aí, todas essas civilizações que se formaram em lugares diferentes do mundo, quais são as semelhanças, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, no texto, hoje sabe-se que antes dos europeus chegarem a essas terras, a floresta amazônica tinha cerca de 8 milhões de pessoas, que se concentravam principalmente nas margens de grandes rios, como o Amazonas e o Itapajós. Né? E o que a gente vê nesse trechinho que eu grifei aí para vocês? Que eles se concentravam aonde, né, essas pessoas? Nas beiras, nas margens de grandes rios. Por que eles se concentravam nas margens de grandes rios? Justamente porque ali eles conseguiram, o processo de sedentarização foi o quê? As pessoas conseguirem plantar e as pessoas conseguirem colher, as pessoas criarem animais e não precisar mais sair para caçar, não precisar mais sair para colher, né? Ela fazia aquilo ali dentro da sua vila, da sua cidadezinha que formou. Então, isso foi o processo de sedentarização, né? Fazer ali, começar a desenvolver a agricultura e a criação de animais num lugar sem precisar sair para caçar. E isso aconteceu em todos os lugares perto de rios, de lagos, né? Por quê? Porque ali, estando perto dos rios, facilitava a lavoura, né? O crescimento, a terra era mais úmida, conseguia regar aquelas plantas, aquelas vegetações para que elas pudessem se desenvolver, né? Então, a semelhança está no fato de que em todas as outras regiões do mundo, a sedentarização aconteceu próximo a grandes rios, tá bom? Isso vocês podem olhar lá no texto de novo, se for necessário. Vocês olharem, vocês vão ver que em todas as regiões que foi falado, aconteceram próximo a grandes rios. E há quanto tempo, provavelmente, os povos da Amazônia se tornaram sedentários? Então, a gente olha no texto, né? Aqui ó, fala, há registros de objetos de cerâmicas de 7.000 anos, né, na região de Santarém. Então, há cerca de 7.000 anos, que foi o que os arqueólogos encontraram, né, vestígios de cerâmicas. Cerâmicas são aquelas colheres, talheres, e encontrando esses vestígios, eles têm mais ou menos uma ideia de que pode ser por esse período que ocorreu a sedentarização na Amazônia, tá bom? Agora vocês tinham aqui, ó, com base nas imagens acima, respondam. Qual tipo de moeda é mais antigo e por quê?
Então, ó, a resposta está aqui do ladinho. O tipo mais antigo, gente, se a gente for observar, é a moeda de búzio, que é a semente aí, né, que foi usada na região da África. O uso de metais, como transformar metais em um jeito que eu quero, é mais recente. A semente foi a primeira coisa que usava-se, né, para fazer essas contagens, para fazer trocas de mercadorias. Né? Então, se a gente parar para pensar o que veio primeiro, a semente, muito mais fácil. Aí depois eles foram se especializando e fazendo os metais, tá? As antigas moedas são diferentes da que usamos atualmente no Brasil. São? Sim, né, gente? As moedas chinesas são de metais, como as nossas, mas têm formatos completamente diferentes. Além de não serem apenas circulares, algumas delas têm furos, né? Se vocês olharem aí, a primeira imagem, algumas têm furos. As nossas moedas não são como os búzios também, pois elas são feitas de metais e com tamanhos e valores diferentes, tá bom? E o búzio é uma semente, né? Com base na imagem, responda. A cena, daí vocês têm aí uma imagem acima, né? Eu tirei para poder colocar as respostas. E faz a pergunta. A cena da pintura representa a organização social do Egito Antigo? E por quê? Então você ia voltar lá no texto do Egito Antigo, ler qual é a organização social do Egito e dizer se representa ou não a imagem. A sociedade egípcia está representada em partes, ela não está inteira. Pois na parte 2 aparecem os soldados que faziam parte da civilização egípcia, da organização deles, os escravizados, a nobreza, o faraó. Mas não aparece, por exemplo, os camponeses, escribas, sacerdotes e funcionários públicos que também faziam parte da organização social. Então, assim, a pintura representa em parte, né, a organização social do Antigo Egito. E aí, de novo, ó, qual a relação dos egípcios com o Rio Nilo, gente? O Rio Nilo era o que eu acabei de falar para vocês, ele era fonte de alimento e água para a agricultura, para animais, para a população. O rio, então, na verdade, era extremamente importante, era fonte de vida na região. Por isso que essas civilizações, quando deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentárias, procuravam fazer as suas vilas, suas moradas próximos ao rio, porque o rio era fonte de vida, ele trazia alimento, né? Ele dava água para eles lavarem roupa, tomar banho, para se nutrir, né? Para a agricultura, para os animais. Então, o rio ali é de suma importância. Os egípcios tinham uma religião? Tinha, sim, com certeza, né? Aparece aí 2 deuses e alguns símbolos sagrados, se vocês olharem aí na imagem, como o olho de Horus e a cruz arranca. Mas a gente já viu também no texto que havia sim, né, uma religião, que eles eram polietistas, né, acreditavam em vários deuses. Continuando aí, ó, a próxima questão tá falando sobre as pirâmides, né? Aí tem as fotos das pirâmides do Núbios e a pirâmides do Egito, né? E aí a descrição, né, a legenda embaixo da foto, que é sempre importante ler. Acima da foto tinha um texto falando sobre isso, sobre as diferenças, sobre as semelhanças, né? Que eram para ser lido, inclusive ali com vocês. Então, a primeira pergunta fala assim, ó, para que serviam as pirâmides do Antigo Egito e da Núbia? Para que serviam? Não é para tirar da minha cabeça, eu vou lá, vou ver no texto para que servia. Lá no texto diz que as pirâmides eram um local onde os mortos da nobreza ou os faraós eram sepultados. Né? Então, elas serviam especificamente para isso. Aí pergunta quais as semelhanças e as diferenças existentes entre as pirâmides nas imagens. Então, ó, olhando para a imagem e lá no texto também, a gente consegue ver semelhanças e diferenças. Né? Ó, quais semelhanças e diferenças? As pirâmides egípcias, elas são mais antigas e nelas, fala lá no texto isso, os mortos com as oferendas ficavam dentro de uma câmara no interior, dentro da pirâmide. E já as pirâmides núbias são mais recentes, são mais pontudas, se a gente olhar, né? E o corpo e as oferendas ao morto ficavam em uma capela do lado de fora da pirâmide, tá? Então, essa é uma das semelhanças e diferenças principais das pirâmides, tá bom? A questão 3.
conversar sobre a importância da preservação dessas construções, quais os motivos de elas serem patrimônio cultural da humanidade. A gente também já estudou isso, né, sobre os patrimônios históricos e sua importância. As pirâmides, assim como qualquer outro patrimônio histórico, é importante porque eles contam uma história, né, de uma época que se passou e que contribuiu para a nossa história nos tempos atuais. A gente não é o que é hoje eliminando a história passada. Tudo que a gente é, o que a gente acredita, tudo que a gente faz até hoje, as crenças, religião, os costumes, muitas das coisas que a gente faz, elas têm relação com o passado, né? Então, as pirâmides, por exemplo, ou outro monumento histórico, ou algum prédio, conta uma história de um passado que reflete no meu futuro até hoje, né? Então, essas pirâmides são monumentos importantíssimos porque ela registra a história de uma época da humanidade, né? De uma época que foi importante, que é o início quando se organizou as cidades, as primeiras vilas, quando começou a ter uma religião, acreditar que tinha que enterrar os seus mortos, que tinha que sepultar, começou a ter organização de Estado. Quando a gente fala organização de Estado, a gente está falando da organização de quem comanda o que, quem faz o que, quem se destina a fazer o que, né? Então, que nem hoje nós temos o presidente, temos o governador, temos os deputados, temos os senadores. Então, eles são a nossa forma de Estado hoje, mas começou lá no passado, né? Quando tinha lá o faraó, que era o grande, aí tinha os escribas. Então, lá naquelas organizações que eles se organizaram, refletiram nas organizações dos dias atuais, né? E aí também nessas pirâmides, por exemplo, a gente tem conhecimento de arquitetura, que para a época era uma coisa extremamente grandiosa, para pouca... porque hoje a gente tem muita mão de obra de máquinas, né? As máquinas fazem grande parte, tem hoje casas, prédios que são pré-moldados, eles já vêm construídos. Naquela época não, isso aí era mão de obra humana, né? Como que eles fizeram isso, como que eles pensaram nisso, essa arquitetura, ela é toda estudada, então por isso que tem essa importância, essa relevância, né? Não deixem de fazer a correção, de reler, porque eu percebi nas correções que teve aluno que teve dificuldade. Então é importante estar entendendo, porque a história, a ciência, a geografia, elas são segmentadas, né? Então uma coisa depende da outra, para você poder depois ter conhecimento lá no outro conteúdo que a gente vai entrar. Tá certo, gente? Bom dia, bons estudos aí para vocês. E até a próxima.